Agora vamos estudar algumas técnicas de desativação de pontos gatilho. Existem diversas técnicas de compressão, dependendo da quantidade de pressão aplicada e da presença ou da ausência de dor. Além disso, a compressão ela pode ser aplicada com o músculo em uma posição tanto encurtada como alongada. Existem diversos períodos de tempo que são preconizados por cada autor. Então, a gente vai encontrar uma divergência na literatura com relação a esses parâmetros. Simons, em 2002, ele propôs que a compressão dos sarcômeros pela pressão direta de uma maneira vertical no músculo ou de uma maneira perpendicular, quando combinada com a contração ativa do músculo, ela é capaz, claro, de equalizar o comprimento dos sarcômeros nos músculos e também no ponto gatilho envolvido. Como consequência disso, o paciente vai referir um alívio de dor, já que esse é o mecanismo principal de formação de pontos gatilho. Outros autores também sugeriram que o alívio da dor pela pressão direta no músculo, através da palpação com técnicas de terapia manual, pode resultar em uma hiperemia reativa dentro do ponto gatilho, ou também de um mecanismo de reflexo espinhal que poderia explicar o alívio da dor e o alívio da tensão no músculo, a liberação propriamente dita do ponto gatilho muscular. Uma das técnicas de compressão aplicada sobre o ponto gatilho, uma das técnicas mais comuns utilizadas, que foi preconizada por Simons em 1999, é uma técnica chamada de compressão isquêmica. Na técnica de compressão isquêmica, nós aplicamos uma compressão direta, geralmente com o polegar, quando o músculo está em uma posição alongada. E essa pressão é mantida até que a sensação de dor reduza bastante ou até se torne indolor. Muitas vezes os pacientes eles falam para a gente que é como se a pressão digital que a gente está aplicando fosse reduzida, é como se a gente estivesse tirando o dedo, mas é só uma sensação. Apesar da pressão ser a mesma, a sintomatologia reduz significativamente. A pressão deve ser mantida até o paciente sentir uma redução do desconforto da dor em cerca de 50 a 75%. E aí é que a gente deve liberar essa pressão, e também é bastante interessante que se faça uma manipulação desse tecido para tentar melhorar o aporte sanguíneo pós-compressão. Essas palpações diretas, essas compressões podem ser repetidas de 2 a 3 repetições, de 2 a 3 vezes em cada ponto gatilho, e a gente geralmente demora entre 90 a 120 segundos em cada ponto. Fryer e Hodgson, em 2005, eles recomendaram que a pressão que a gente faz com o nosso dígito leve o paciente no máximo a uma dor em torno de 6 ou 7 em uma escala de dor de 0 a 10. Essa dor não deve exceder esse ponto, porque isso vai gerar uma sintomatologia bastante desagradável para o paciente. Jarrow e colaboradores, em 2002, eles apresentam uma abordagem um pouco diferente, uma abordagem alternativa de compressão, em que eles utilizam um baixo limiar de pressão. Então, eles utilizaram em seu estudo uma baixa pressão, até abaixo do limiar de dor do paciente, e manteram por 90 segundos, e eles observaram um alívio de dor importante nesses pacientes também.
Na técnica de compressão isquêmica, como a gente já falou anteriormente, o fisioterapeuta vai aplicar uma pressão manual até que a sensação de pressão se torne dolorosa. Essa pressão é mantida até que se reduza em cerca de 50 a 70%. E aí a gente pode repetir esse processo. Travel e Simons, eles denominaram essa técnica de compressão isquêmica e até hoje ela é conhecida dessa maneira. Por que compressão isquêmica? Porque ao liberar a pressão, a pele ela fica inicialmente esbranquiçada e depois a gente observa uma hiperemia reativa, ou seja, depois a gente observa uma mancha vermelha naquela região. E essas alterações circulatórias nos músculos são muito comuns quando a gente realiza a técnica de maneira adequada. A pressão ela pode ser aplicada com o polegar, e é com o polegar que a gente mais utiliza com mais frequência, mas também pode ser aplicada com os demais dedos, a depender da área, e até com o cotovelo, se for uma região muito profunda e se o paciente também já tiver uma fadiga digital. Uma outra intervenção foi proposta por um fisioterapeuta chamado de Lawrence Jones em 1981, há muito tempo atrás. Nessa técnica, o fisioterapeuta aplica a pressão até o limiar de dor do paciente. E nesse momento, o músculo palpado é colocado passivamente em uma posição encurtada, em uma posição relaxada. Então a gente aplica a pressão digital, folga esse músculo para reduzir a sintomatologia do paciente, e quando a gente realmente folga esse músculo, coloca esse músculo e essas fibras em uma posição mais confortável, os sintomas diminuem de imediato em cerca de 90 a 100%. O fisioterapeuta continua mantendo essa pressão em torno de 90 a 120 segundos até que a dor desapareça. Essa é a técnica preferida de minha utilização. Eu gosto muito porque é uma técnica que promove um alívio de dor quase que de forma imediata, e a gente tem uma grande eficácia na liberação desses pontos gatilho. Essa figura ela mostra porque uma leve contração da musculatura tende a equalizar o comprimento dos sarcômeros em fibras acometidas pelas disfunções de característica dos pontos gatilhos. Essa técnica de contração associada com a manipulação de pontos gatilhos também é interessante e eu por vezes utilizo com sucesso. Durante a contração, os sarcômeros que estão bastante encurtados, vamos dizer, em contração máxima, já estão em seu limite de encurtamento. Então, eles não conseguem encurtar mais. E com a base da curva comprimento e tensão dos sarcômeros, esses sarcômeros eles são praticamente incapazes de produzir qualquer tensão adicional. Os sarcômeros remanescentes, que estão mais descentralizados, mais na periferia, eles ainda possuem uma curva de comprimento e tensão adequada, portanto, eles são capazes de gerar uma força de contração. E desse modo, os sarcômeros que estão totalmente encurtados, eles vão ser facilmente dominados, facilmente levados por aqueles sarcômeros fortes que estão um pouco mais folgados durante uma contração voluntária leve. Então, a gente deve solicitar uma contração voluntária leve, no máximo moderada desse paciente, ao mesmo tempo que a gente palpa esse ponto gatilho na tentativa de liberar esse ponto gatilho. Infelizmente, assim que esse músculo relaxa, os sarcômeros imediatamente começam a voltar ao seu estado
anterior, a menos que algo seja feito. E nós iremos saber como que a gente consegue manter os efeitos a curto prazo que a gente consegue na nossa clínica. Isso é basicamente através de alguns exercícios terapêuticos corretivos que a gente vai aprender na demonstração prática. Nessa figura à esquerda, a gente vê uma ilustração do porquê uma contração leve da musculatura vai tender a equalizar o comprimento dos sarcômeros nas fibras acometidas pelas disfunções de ponto gatilho. Essa figura, ela mostra o efeito do relaxamento pós-isométrico, uma técnica também conhecida como técnica do contrai e relaxa. A contração sozinha não é uma técnica adequada e geralmente não surte muito efeito, mas uma contração leve, de aproximadamente 10% da força máxima, que é imediatamente seguida por um leve alongamento, vai levar o músculo a um alongamento muito maior. Basicamente, é a técnica de energia muscular que a gente utiliza muito na nossa prática clínica. Durante a fase de relaxamento, a liberação miofascial pode ser realizada de algumas formas, tanto através do alongamento propriamente dito, como através do alongamento e associação com algumas técnicas de liberação miofascial. Isso vai ajudar muito a restaurar o comprimento normal dos sarcômeros. Agora vamos avaliar a musculatura cervical e os pontos gatilhos mais comuns nesses músculos, bem como os locais de irradiação para cada músculo específico. Então a gente vai entender como cada músculo vai produzir diferentes padrões de dor em diferentes regiões. Na aula prática, que a gente vai ver um pouco mais adiante, nós iremos retornar a este tema para demonstrar como a gente desativa propriamente dito esses pontos gatilhos. Essa aula teórica é só para dar um embasamento para vocês conseguirem reconhecer os padrões de sintomatologias dos pontos gatilhos. Bem, vamos lá, vamos começar pela musculatura cervical posterior. A musculatura cervical posterior é basicamente dividida em três grupos: um grupo superficial, um grupo muscular intermediário e um grupo muscular profundo. O grupo superficial contém um músculo trapézio, que é inervado pelo 11º par craniano, também conhecido como nervo acessório. O trapézio ele origina-se no ligamento nucal e na protuberância occipital externa, e ele vai continuar até o processo espinhoso de T12 e se insere na espinha da escápula. Ele também tem uma inserção no acrômio e também tem uma inserção anterior no terço lateral da clavícula. O músculo trapézio, ele auxilia na rotação superior da escápula durante a abdução do húmero, mas geralmente não é um músculo que a gente ativa, que a gente solicita muito durante os nossos trabalhos terapêuticos. Pelo contrário, é um músculo que geralmente está hiperativado, que ele tenta compensar um déficit de amplitude de movimento da glândula numeral, ele geralmente fica hiperativo. Esse é um músculo que é muito é um músculo que tem muito ponto gatilho, é muita fonte de ponto gatilho. Se nós dividirmos a função do músculo trapézio, a gente vai ver que esse músculo tem diferentes funções de acordo com diferentes partes dele, ou seja, cada fibra tem uma função um pouco mais especializada. As fibras inferiores têm a capacidade de fazer uma rotação superior da escápula. As fibras um pouco mais médias
um pouco mais intermediárias têm a função de aduzir a escápula, com uma função semelhante dos romboides, e as fibras um pouco mais superiores têm uma função de elevar o ombro por completo. As fibras combinadas, elas têm uma função de fazer uma elevação e uma rotação superior da escápula. A função primordial do trapézio é de elevação da escápula propriamente dita. E as funções secundárias são auxiliar na rotação superior da escápula durante a abdução do ombro. Como eu falei anteriormente, as fibras superiores têm a tendência de elevar a escápula, as fibras médias de aduzir a escápula e as fibras inferiores de deprimir e de rodar superiormente a escápula. Os pontos gatilhos no trapézio, eles normalmente levam a dores de cabeças tensionais e também a dores geralmente ao longo da face lateral do pescoço. Então, isso aí é bastante clássico. Então, sempre que o paciente chegar com uma queixa de cefaleia, dá uma olhadinha se ele tem algum ponto gatilho no trapézio e o mais importante, se quando você palpa esse ponto gatilho no trapézio, você consegue reproduzir a dor de cabeça no paciente nessas regiões. Em alguns casos, o paciente também pode apresentar uma dor na parte posterior da cabeça e uma possível dor tipo queimação ali na borda medial da escápula. O elevador da escápula é um músculo delgado que desce dos processos transversos das vértebras cervicais superiores e vai até a porção superior da escápula, ali na borda medial, no ângulo superior. Esse músculo ele é inervado pelos ramos anteriores dos nervos espinhais de C3 e C4 e também do nervo dorsal da escápula. A função principal do elevador da escápula, como o próprio nome sugere, é a elevação da escápula. As funções secundárias são controlar excentricamente as forças descendentes que são criadas pelo serrátil anterior e pelas fibras inferiores do músculo trapézio. Ele também tem uma função secundária de desacelerar a flexão lateral contralateral da coluna cervical. Então aqui a gente vê uma imagem bem interessante desse elevador da escápula. E esse elevador da escápula a gente observa que é muito fonte de ponto gatilho. Às vezes a gente consegue até escutar, quando a gente palpa o ponto gatilho, a gente escuta um cliquezinho ali na borda superior e medial da escápula e é um ponto gatilho de difícil desativação, tá? Grande parte dos pacientes com dor na cervical vai ter uma contribuição de ponto gatilho miofascial nesse músculo. A dor do ponto gatilho no elevador da escápula, ela pode ser irradiada tanto para a região posterior do ombro quanto para o ângulo superior da cervical. Ela também pode apresentar pode desencadear uma dor descendo ali na borda medial da escápula até o seu ângulo inferior e na região posterior do ombro também. Os músculos da camada intermediária da região posterior do pescoço são basicamente o esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço. O esplênio da cabeça ele se origina nos processos espinhosos das vértebras, tanto cervicais como torácicas superiores. Eles vão se inserir no crânio, ali próximo ao processo mastóideo, onde o esternocleido mastóideo tem inserção também. Um pouco mais profundo e às vezes localizado de uma forma inseparável do esplênio da cabeça, do esplênio do pescoço, vai estar o esplênio da cabeça. Esse músculo ele vai se originar nos processos espinhosos torácicos e vai se inserir nos processos transversos da cervical, como a gente vê nessa figura à direita.